Bom é saber que você está aqui comigo para nós estudarmos juntos a lição de número 8, Deus e Espírito Santo, desta série de lições sobre a Santíssima Trindade. E este vídeo aqui é da lição comentada, onde nós vamos estar lendo, o nosso comentarista, o estudo da nossa lição, trazendo alguns comentários e já disponibilizando para você este recurso aqui, que é o caminhar, daquilo que nós vamos estar falando aqui com você no vídeo. Então você pode baixar, há um link aqui na descrição, você abre um PDF e você pode baixar à vontade. Neste canal, nós também disponibilizamos a cada semana, e já está disponibilizado para você, a aula tradicional, que é ensinada através deste roteiro aqui. É um roteiro um pouco diferenciado na sua didática. No entanto, é aquele que eu tenho usado na minha sala de aula há praticamente 30 anos e eu estou compartilhando com você. Mas se você está aqui para a lição comentada, onde nós vamos estar lendo a nossa lição, bem-vindo, página 54. A partir da 52 temos o título, o texto áureo, a leitura bíblica, e na 54 começamos com o texto de estudo da nossa lição, e o primeiro tópico é a pessoa do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Então a primeira coisa que nós queremos entender deste subtópico aí, distinguindo, ou seja, fazendo diferença entre uma pessoa e o quê? Aí o que o comentarista está explicando aqui. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma influência, ou seja, outras maneiras que talvez algumas pessoas vejam o Espírito Santo como sendo isso. No entanto, ele é uma pessoa e ele é Deus. Vamos seguir a leitura. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. E eu marquei esta frase aí. Seguinte, ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. E eu marquei essa segunda realidade aí. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Então é mais um fator, que o comentarista está deixando para nós. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Veja que neste nosso roteiro aqui, você vai ver na tela deste vídeo e vai ter disponibilizado para você baixar, nós colocamos as 3 características essenciais da personalidade. Foi exatamente isso que o nosso comentarista colocou aqui. Também nós fizemos o primeiro tópico do estudo na aula tradicional baseado nisso. O que é que faz de uma pessoa uma pessoa? Então, as 3 características foram ensinadas aqui pelo nosso pastor comentarista, que são as seguintes: a inteligência, ou seja, a capacidade de raciocínio, é a primeira das características que faz de alguém ser considerado uma pessoa ou dar o nome ou o caráter de uma personalidade a alguém. A inteligência é a primeira. A segunda é a sensibilidade, ou seja, a emoção, Não só ter um coração, mas sentir com o coração. E claro que nós não estamos falando do coração físico, mas esta sensibilidade, esta capacidade de ter emoção, e nós vimos aqui no texto que acabamos de ler. E terceiro, a vontade própria, ou a volição. Então, alguém que tem capacidade de decidir e pode tomar esta decisão, ou seja, tem a vivência da vontade própria, das decisões pessoais. Então, esta é uma pessoa. Então, essas 3 características devem ser explicadas desta maneira para os alunos. Primeiro, que existem características que definem uma pessoa, ou a pessoalidade, de não ser um ser impessoal, uma energia, por exemplo, não é uma pessoa, mas o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e ele tem essas 3 características: a inteligência, a sensibilidade e a vontade própria. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, eu até coloquei aqui como atividade para este subtópico, é explicar isso, mas depois é sublinhar no texto estas características. Então, se você decidir explicar essas características primeiro, então logo depois você pode já pedir para nós lermos como classe, o texto, já sublinhando aonde elas vão aparecer. No entanto, se você já leu, como eu por acaso já li aqui com você, então você pode pedi-los como uma tarefa, voltar rapidamente ao texto e ver se eles encontram
por exemplo, pelo menos uma das características. E aí talvez um encontrou e você pergunta, alguém encontrou outra, e aí você vai encontrar essas características. Por exemplo, lembra aquele primeiro trecho que eu falei, eu marquei essa daí? Este trecho dizia assim, ele tem propósito, mente e consciência, que comprova a sua racionalidade. E aí tem um texto de Romanos 8:27. Então, sublinhar esta frase, ou pelo menos a palavra racionalidade, e ler este texto seria muito interessante. Na verdade, esta aula de hoje tem vários assuntos que nós vamos ter essa oportunidade. Eu acho muito válida, acho que bastante diferenciada de outras aulas. A gente pode deixar os alunos não só responderem, encontrarem no texto, você vai ver que isso vai acontecer, eu acho que 2 vezes mais. A oportunidade de nós fazermos exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eles acharem essas propostas no texto, acharem o versículo que o comentarista coloca junto, ou seja, o versículo significa o quê? A comprovação bíblica de que aquilo que a pessoa está falando é uma verdade de Deus, é uma verdade bíblica. Então, você vai pedir para o aluno dizer qual é, vai pedir para ler o texto e vai perguntar se faz sentido, se ele encontra no texto esta mesma verdade que foi dita com palavras humanas. Amém? Então é um bom exercício para todos nós, e se a sua turma tiver condições, né, foram pessoas que têm já essas condições de ler e encontrar essas coisas aqui, claro que é um grupo muito mais simples, pessoas talvez até que não tenham escolaridade, nós temos que caminhar neste processo com eles, ou seja, nós achamos e somente lemos o texto ou permitimos que alguém que possa ler, mas vamos encontrar juntos, vamos no versículo, por exemplo, ressaltar a parte que diz sobre aquilo. E claro, eu sei que você tem até mais experiência que eu, se você tem um grupo muito simples, é que na leitura bíblica nós fazemos pausadas e com pausas propositais para ajudar o entendimento da pessoa. No entanto, eu quero que eu e você tenhamos no nosso coração o amor e o desejo de que estas pessoas, por mais simples que possam ser, elas são capacitadas como pessoas, nós estamos aprendendo aqui, não é? Como pessoas do raciocínio. Então, nós vamos ajudá-las a raciocinar cada vez um pouco melhor, cada vez com mais agilidade. Claro que isso é um processo que vai devagarzinho, mas eu quero dizer para você que assim como nós nos alegramos com as coisas novas que nós aprendemos, todo ser humano sente esta mesma alegria. Então, nós somos facilitadores, ajudadores para que isso aconteça e estes irmãos possam ter o prazer de aprender da Bíblia Sagrada. Segundo o subtópico, nós vemos a pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma, e eu estou lá em cima na página 55, que Deus é um só em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, como o modalismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina, e o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, e os pneumatômacos, que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando o seu papel distinto e a sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Então, o foco deste subtópico aqui é o mais importante para nós. Qual é? O Espírito Santo é em essência com Deus, portanto, ele é Deus. Mas o que o faz diferente das demais pessoas da divindade é a sua missão ou a sua função. No decorrer das Escrituras, nós vemos isso na prática. Assim como a palavra Trindade não está escrita na Bíblia, nós encontramos na própria Bíblia a realidade da Trindade, as 3 pessoas atuando dentro do contexto bíblico, da história bíblica de Deus para com o homem, de o homem para com Deus, nós encontramos as 3 pessoas da Trindade. No entanto, nós não encontramos 3 deuses, encontramos um em essência, mas em pessoas separadas. Então, a distinção que faz uma pessoa diferente da outra, e nós só sabemos disso lendo a Bíblia, conhecendo a história bíblica, é a missão ou a função. E este é o ponto principal deste subtópico.
Se você quiser explicar ou falar ou mencionar os nomes dessas doutrinas que aqui se chama de heresias, você pode fazer. No entanto, eu sugiro que para a maioria das nossas classes de escola dominical, nós não façamos. Está escrito para quem quis aprender ou reconhecer, está escrito. É importante nós sabermos que há muitas pessoas, um grupo, inclusive, chegaram a dar um nome para esta heresia. Então, há um grupo que entende errado, ou que crê errado, ou que criou o seu próprio entendimento, não é? E que está diferente da Bíblia Sagrada. Mas para nós, numa escola dominical, que não é um seminário bíblico, que não é um curso de teologia, o mais importante é nós estabelecermos a verdade bíblica, ou seja, dizer o que a Bíblia diz e comprovar com os textos bíblicos, porque aí o aluno tem segurança que o que ele está sendo ensinado é o que a Bíblia diz. Então, estas palavras, estas heresias e etc., na verdade, é um dos fatores que causa, né, complicação na nossa cabeça e mais divisão entre nós. A divisão já vai existir se nós cremos diferente, porque a nossa única unidade como crentes deve estar na unidade da palavra de Deus. Se todos nós cremos, conhecermos a palavra de Deus, nós seremos unidos numa mesma doutrina. Mas, se nós não estamos buscando a fonte na palavra de Deus, então haverá mais e mais e mais divergências. Então, o importante para nós qual é? É dizer qual é a verdade bíblica e comprovar pela Bíblia tal verdade. Se nós fizermos isso, cumprimos a nossa função como professores das Escrituras Sagradas e, por que não dizer, como discipuladores dos nossos irmãos, nossos alunos. Então, o ponto principal, mais uma vez, deste segundo subtópico é que Deus é um em essência. 3 pessoas são um só em essência, portanto, o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. Mas qual a diferença? Qual é o fator diferencial? É a sua missão, né? A sua função. Terceiro lugar, o Consolador prometido. Como introdução deste subtópico aqui, você pode até perguntar: o que você acha que o Espírito Santo faz? Quais são as suas funções? E aí você pode fazer isso no papel, você pode fazer isso oralmente mesmo. Eu acho que funciona bem para aqui, tá suficiente. Perguntar, irmãos, antes da gente ler aqui, tá falando dele consolador. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Será que o Espírito Santo faz, pensando assim nas funções, na missão do Espírito Santo, naquilo que ele é para nós, assim, que ele faz na nossa vida, ou na igreja, ou que a gente sabe dele, o que mais o Espírito Santo faz? E aí você vai ver 1, 2, 3, 4 opiniões, né? E a gente vai ver se na revista está falando de alguma destas funções, dessas atuações do Espírito Santo de Deus, e aí a gente vai já ligar a cabeça do aluno naquilo que ele entende ser verdade para ver se vai bater com alguma coisa que o pastor colocou. E assim nós vamos juntos aprendendo e ligados, relacionados com a lição. Vamos lá ao texto. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. A palavra de Jesus aí segue: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. A palavra consolador é tradução do grego paráclitos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador que auxilia na necessidade, e ainda advogado que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. Então são como outras palavras, que a palavra no original tem mais de um significado, e as pessoas que fizeram a tradução, né, procuraram adaptar conforme o contexto daquilo que está escrito. Então, nós, inclusive, temos em outras línguas, enquanto em português chama o consolador, na língua inglesa fala exatamente o ajudador, não é o helper, o ajudador e assim por diante, porque vem de uma mesma palavra. No entanto, estas palavras trazem não só uma simbologia para nós crentes, mas uma vivência. É por isso que o crente que é nascido de novo pode responder a pergunta que a gente fez no começo deste tópico. Qual é a função do Espírito Santo para você? Alguém que tenha experiência com ele, mesmo que não conheça a teoria bíblica, o que a Bíblia diz e devemos conhecer para saber se a nossa experiência é verdadeiramente de Deus? Amém? Só assim a gente sabe, a revelação única é a Bíblia. É a única revelação. Agora, experiência nós podemos ter. E se essas experiências são de Deus, aleluia, então estes irmãos que às vezes, talvez até nem saibam ler, não tenham ouvido uma classe ainda sobre o Espírito Santo, tenham nascido de novo há pouco tempo, por exemplo, mas já têm alguma experiência,
espiritual na sua vida e, portanto, a vida deste Consolador, deste ajudador perto de nós. Então, vamos seguir aqui a leitura. O vocábulo Paráclitos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Neste contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Então, veja que o pastor aqui usou 3 traduções e, portanto, 3 símbolos da missão ou da função do Espírito Santo em nós: consolador, ajudador, encorajador, confortador e advogado. Na verdade, eu falei 3 porque está em blocos, né? Mas são 5 aí quando os meus dedinhos foram contando aqui. Então, valeu este tópico aí. Vamos ao segundo tópico do nosso estudo, a divindade do Espírito Santo. E o primeiro subtópico trata-se o debate filioque. A expressão latina filioque significa e do filho. Foi inserida no credo niceno constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará. Vamos à Bíblia, aleluia. Vamos à Bíblia. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, é o que disse Jesus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Então, veja, são 3 versículos que fala do Espírito Santo relacionado direto ao Filho. É o Filho falando que vai enviar no seu nome, ou seja, no nome de Jesus. O Pai vai enviar, não é? O outro falando do Espírito de Cristo e o outro o Espírito de seu Filho. Então, alguém pode perguntar, né? Ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito do Pai ou ele é o Espírito do Filho? E vamos terminar a leitura, depois chegar a uma conclusão aí, porque talvez este seja o debate do assunto aí. Esse debate ocorreu no século IV em virtude das heresias, aí vem mais heresias com seus nomes. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé. Qual foi? No Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, voltamos aí aos mesmos assuntos. São pessoas que querem estabelecer, ou seja, nos credos, uma fé unificada, um entendimento unificado das Escrituras. Nós vemos pessoas que entendiam coisas separadas. E o interessante foi que Deus permitiu esta palavra, esta Bíblia, ser o que é. Não um livro com um índice, um sumário, que nos dá onde achar isso e com colocações diretas. O Espírito Santo é isso, é assim que funciona, como os livros de teologia o fazem ser, como os credos fazem essa colocação, dando margem a interpretações, dando margem a um ver uma coisa, outro ver a outra. No entanto, eu quero que nós tenhamos a humildade e o discernimento de entender que Deus está sob o controle de todas as coisas. Ao mesmo tempo, não existem 2 verdades. Ou o Espírito Santo é Deus, ou ele não é Deus. E aí é que vem o nosso relacionamento, o nosso querer, o nosso coração e o nosso desejo de conhecer a verdade. E vem também a realidade de nós procurarmos no lugar certo, nas Escrituras Sagradas. Amém? Então, este fator nos deveria deixar humildes todos diante de Deus. Claro, eu não tenho dificuldade de chamar ou de dizer que um ensino é uma heresia. Ao mesmo tempo, nós devemos ter o cuidado, porque algumas vezes, por exemplo, eu mesma fui chamada por algumas pessoas que creem diferente. Por exemplo, tem gente que não crê na Trindade, né? Como nós estamos vendo aqui. Então, vem o meu canal, vê que eu estou falando usando a terminologia de Trindade, me chama de herética. Eu acho que nós não precisamos disso. Nós precisamos todos sermos levados às Escrituras Sagradas para de lá entender a verdade dela e dela só. A Ele a glória, ao nosso Deus, a verdade dele revelada está aqui, que nós possamos ter todos humildade, mas o desejo. Então não é só parar de brigar e chamar de herege, não é suficiente. Por quê? Porque o que é falso não deve permanecer em nós. A gente não pode cuidar do outro. Se é nossa tarefa como professores, é nossa tarefa como pai e mãe, nós devemos conhecer primeiro para nós,
para depois nós podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, que estejam perto de nós, a discernir, a conhecer e a encontrar nas Escrituras Sagradas. É assim que deve ser. Será que você pode concordar comigo neste dia? Então, qual é a solução para este debate aí? O que as Escrituras diz sobre a pessoa do Filho e do Pai e do Espírito Santo? O Pai e o Filho são um em essência, não são? Então, se o Pai e o Filho são um em essência, tanto faz dizer o Espírito do Pai como o Espírito do Filho, porque eles são um em essência. Então, nós caímos naquele mesmo lugar que nós temos caminhado algumas lições para trás. A Trindade é um mistério, irmão. E dizer que algo, no contexto espiritual de Deus, da palavra, é um mistério, significa que tem coisa que a gente não vai entender na plenitude. Basta nos ficar com o que a Bíblia nos esclareceu. Então, qualquer um que fica brigando e entra muito por um lado, corre o risco de errar. Então, quando nós, e graças a Deus que a nossa denominação neste assunto faz isso, qual é? Estabelece e diz, olha, a Bíblia diz assim, e nos dá textos bíblicos. Se você vai ler a declaração de fé da nossa denominação, você vai ver várias colocações, vários entendimentos, várias interpretações e uma série de textos bíblicos que, se eu e você queremos estudar, queremos conhecer a verdade, devemos observar os textos e ir lá procurar, assim como a nossa revista faz. E descobrir como os irmãos de Bereia, se é assim mesmo que as Escrituras dizem. E assim, a sua fé, a fé dos nossos alunos vai estar fundamentada em quê? Na palavra de Deus, na revelação de Deus. Se existe um caminho, aleluia, existe, esse é o caminho de encontrarmos a verdade. Então, chega de debate, porque o debate se finaliza num entendimento simples que nós já o temos nas nossas lições, inclusive anteriores. Segundo subtópico, os atributos divinos. Então, antes de começar esse subtópico, eu proponho a mesma atividade que a gente fez lá no primeiro subtópico da pessoa do Espírito Santo. Qual é? Irmãos, antes de ler, eu quero que você tome atenção em cada um dos atributos que o pastor vai colocar aí. E eu já vou te dar uma dica, por exemplo. Eles estão com a letra um pouco diferenciada, né? É itálico, ela ficou um pouquinho tortinha assim. Então, estes atributos são aqueles que fazem alguém ser Deus, ou seja, só Deus tem estes atributos, são os atributos incomunicáveis de Deus. Para provar que o Espírito Santo é Deus, ele tem que ter características de Deus. E tem características que nós conhecemos, já estudamos algumas delas no passado, aliás, todas elas, mas direto vinculada com a pessoa de Deus e do Filho, que o Espírito Santo também tem. Então, quais são elas? Vamos lembrar, mas vamos lembrar no texto, ok? Então, quando a gente vai lendo aqui, e quando você encontrar, aí você vai sublinhar, depois a gente conversa. Aí sublinha a característica e sublinha os textos também. Aí vamos ler aqui, você agora, né? Como você vai fazer na sua sala de aula. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como, olha aí, onipotência. O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Aí estão os textos, Lucas 1 e Romanos 15, né? Onisciência. Outro aí. Não existe nada além de seu conhecimento. Aí tem o texto de Atos de 1 Coríntios. Onipresença, tá o terceiro aí. Não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. O texto de Salmo. Seguinte, eternidade, também está aí. Ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Aí está 2 versículos. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Perfeito. Ninguém tem isso. Nem seres espirituais criados, nem seres humanos criados têm estes atributos. Nenhum deles é comunicável. Nenhum deles existe fora da pessoa de Deus. Amém? Então, isto é que fazem estes atributos serem atributos específicos da divindade, ou seja, de Deus. E aí, se a gente for ler os versículos, e vamos ler na sala de aula, eu vou deixar isso como atividade para você fazer. Então, cada um, ou dá grupo, ou dá um versículo para cada um e diz, olha, esse está relacionado a isso. Onde você encontra isso no texto? Será que o texto está dizendo isso mesmo? E vamos batalhar um pouquinho com os textos para ver se a gente encontra este atributo no texto. Vale a pena você, professor, dar uma olhada antes, né? Quando nós estudamos este tópico na outra lição, eu li muitos, talvez a maioria destes versículos aqui no tópico, e nós explicamos isso naquela lição. Mas aqui eu vou deixar para você, que você leia cada um deles antes, né, preparando-se para a aula, para ver se você encontra lá, para você já estar preparado para a resposta dos alunos. Vamos seguir aqui terminando este subtópico. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade, tais virtudes são de modo inequívoco
evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Então, este é o mesmo resultado que nós encontramos, que nós aprendemos de que o Espírito Santo é Deus. Símbolos do Espírito Santo. Aí eu escrevi aqui no nosso roteiro, o interessante é saber que os símbolos nos ajudam a compreender o caráter e a atuação do Espírito. O que significa isso? Caráter é quem ele é. Então, se nós queremos conhecer quem Deus é, quem o Espírito Santo é, os símbolos nos ajudam a conhecer. Agora, isso aí é muito interessante. É muito interessante. Por quê? Porque símbolo não está falando diretamente. Está exatamente fazendo isso, nos ajudando a entender. E Jesus foi alguém que usou muitas parábolas, ou seja, simbologias histórias simbólicas, que apesar de usar um símbolo humano ou comum à vivência humana, ele estava através delas ensinando profundas verdades espirituais, mas de uma maneira muito especial, E diferente daquilo que nós estamos acostumados, e, portanto, também diminuidor das nossas batalhas, porque não está escrito diretamente, é assim. Algumas coisas estão, mas outras estão nos ensinadas através dessa simbologia. Nós aprendemos mais. Nós vamos um passo além de conhecer o Espírito Santo, por exemplo, quando nós aplicamos, quando nós sentimos em nossa vida cada um destes símbolos trabalhando em nós. E isto que eu estou falando aqui chama-se relacionamento. Este é o querer de Deus para conosco. Não só que ele se relacione conosco, e nós nos relacionemos com ele, aprendendo-nos, conhecendo-nos, claro, nós a ele, porque ele já nos conhece em sua totalidade, mas ao nós aprendermos, nós vamos nos chegar mais juntos e nos relacionar melhor, aleluia, e os símbolos são algo que nos ajuda a isso. Por quê? Porque através deles nós entendemos um pouco mais o quê? Quem é o Espírito Santo e qual a sua função. Então podemos neste subtópico fazer a mesma atividade que no anterior ou somente ler o texto e os versículos. Por quê? Porque ele vai falar de cada símbolo e vai falar um versículo ligado a cada um deles, então você pode fazer a mesma coisa. Vamos ler o tópico, irmãos? Marca aí quando os símbolos aparecerem. Aí vai marcar o fogo, a água, o vento, o óleo, a pomba, né? E quais os versículos estão relacionados? Vamos ler. Tá aí. Talvez até você possa perguntar, o que você acha que significa? Você tem alguma aplicação disso para a sua vida? É outra atividade. Vai depender do seu tempo, mas você viu que essa classe de hoje não só nos deu oportunidade de aprender algumas coisas teóricas, doutrinárias, o que é ser uma pessoa, né? Ter 3 características. Quais são os atributos divinos que estão na pessoa do Espírito Santo? 5 características. Mas nos deu a oportunidade de deixar o aluno trabalhar com o texto, responder, marcar e, principalmente, ler os versículos e encontrar neles o que foi ensinado para eles. Então, nós temos aí, como eu disse, 3 oportunidades de fazer isso. E aí você escolhe. Faz uma, faz 2, faz 3. E a que não fizer como atividade, você somente lê e lê os versículos também. Você mesmo enfatiza quais são as características e lê os versículos e fica mais ou menos semelhante ao estilo que nós usamos aqui. Então eu não vou ler este subtópico porque já está claro, né? Eu já até mencionei aqui os símbolos que estão escritos nele. Vamos ao terceiro tópico? As obras do Espírito Santo. Estou no fim da página 57. O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então esta é a voz do anjo para Maria. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. E aí estão os textos que comprovam isso. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre
da concepção. Então, fica a seu critério ler os versículos de cada uma dessa fase, ou somente, como eu fiz no meu roteiro ali, o de Mateus 1:20, que junta-se com Lucas 1:35, na atuação do Espírito para a encarnação. Por quê? Este subtópico está falando somente sobre isso, né? Da sua atuação, o Espírito atuando na encarnação de Jesus. Terminando ele, diz na página 58, a divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Outra obra que é mistério. Só Deus podia realizar, só Deus na sua plenitude entende. Nós entendemos o que está escrito e temos que levar, aceitar, crer pelo que é, porque Deus é Deus. E nós não estamos nessa dimensão, mas a palavra nos dá uma esperança, que no dia que nós sairmos dessa dimensão terrena, do corpo, do tempo, do espaço e entrarmos na eternidade com Deus, nós o veremos como Ele é. Segundo subtópico, o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Neste sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la, ele próprio é a ressurreição. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E aí diz o texto, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Significando o quê? Que o Espírito, ele atua em nós, gerando uma vida, um vivificar. Então, há algo novo, há uma transformação, há uma operação que gera vida ou nova vida, e é o assunto da nossa próxima lição. O Espírito Santo, o regenerador, nós não vamos, inclusive, falar muito aqui, mas é isso aí. Então, o Espírito Santo, neste texto, é isso que significa. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Então, nós entendemos pela Bíblia que quando nós que somos igreja fomos ressuscitados, alguns serão ressuscitados no dia da vinda de Jesus, texto de Tessalonicenses, tá? Capítulo 4. Então, alguns serão ressuscitados e outros que estão vivos vão ser transformados. É o mesmo evento, é a vinda de Jesus nos ares. É lá que ele nos vai encontrar, né? Nos vai esperar e nós encontraremos com ele lá nos ares, onde é que sejam estes ares. Ele não vai estar aqui na terra e nem vai ser no céu dos céus, mas nós seremos escoltados, estaremos juntos com o Senhor. Esta é a ressurreição que nós esperamos, é a vinda de Jesus que a igreja espera. Então, este que escoltará, se eu pudesse usar as minhas palavras aqui, a igreja é a pessoa do Espírito Santo de Deus. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. Então, todo o poder que envolve na ressurreição é o que o pastor aqui está explicando. É divino. Nenhum ser humano tem capacidade, tem a possibilidade de exercer nada depois que alguém morreu. Seja a ressurreição de volta para a vida humana ou uma ressurreição para a eternidade, qual seja o futuro da realidade espiritual dessa pessoa. Mas Deus é quem pode, então ele explica aqui a participação do Pai em relação à ressurreição do Filho e da pessoa do Espírito Santo também. Terceiro subtópico. O foco para mim, apesar de eu ter explicado tudo isso, eu quero dizer aqui, porque eu coloquei no outro texto também, no nosso roteiro, é que o Espírito nos vivifica. Eu deixei para a explicação do outro. E apesar de eu ter explicado isso aqui para você, o foco para mim mais prático, se você não quiser falar dessas coisas, é o vivificar do coração, aquilo que eu mencionei no começo, né? Primeira coisa que eu chamei a atenção aqui. E o texto de Romanos 8:11 seria este texto aí que nos ajuda. Ele vivifica o nosso corpo pelo Espírito que em nós habita. E no outro contexto aqui eu botei o texto de Gálatas 5, né? O fruto do Espírito no nosso coração, e de Efésios 4 também. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, no momento da conversão,
E a outra progressiva, como processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Deixa eu fazer uma pausa aí para explicar. Eu sei que este assunto já foi falado em outros textos, mas é importante as três palavras que eu marquei aí. A primeira palavra é transformação, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, ou seja, o novo nascimento, a palavra transformação é uma palavra mais do que própria. A pessoa é regenerada, é transformada completamente. E essa transformação é radical no tocante à área espiritual, ok? Não necessariamente física. O físico, o da carne, vai ter consequências, sim, mas como efeito de uma transformação total espiritual. Então, a santificação posicional e progressiva são uma realidade também. E você pode ler com os irmãos aí cada um destes textos. A posicional é aquela que aconteceu no dia que nós fomos salvos. E o texto mais evidente disso é aquele texto que diz que ele nos tirou do poderio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós vemos isso, nós vemos uma mudança de localidade, de posicionamento espiritual. É luz e trevas. Então, exatamente este texto aí que nos ensina sobre essa questão da santificação posicional. Santidade ou santificação significa separação. Então, nós fomos separados do mundo, separados das trevas e viemos para pertencermos a Deus. Estamos nesta posição agora na luz. Então, esta é a santificação posicional. E a progressiva é aquela que nós conhecemos e lidamos com ela no dia a dia. É quando nós chamamos a atenção de nós mesmos e somos chamados quando lemos a Bíblia Sagrada, lemos Jesus falando, lemos Paulo falando, lemos Pedro falando, estamos sentindo o quê? Um puxãozinho de orelha, não é? Por quê? Porque nós estamos sendo chamados para estar mais perto de Deus, mais em comunhão com Deus, mais separados do mundo, mais relacionados, aperfeiçoados, aproximados da pessoa de Deus. Esta é a santificação progressiva e é bíblica. É um caminho e que deve ser trilhado e desejado por cada um de nós. Nós precisamos querer nos santificar mais. A comunidade evangélica tem sido chamada a tantos tantos desafios. Nós queremos ser importantes, nós queremos influenciar, nós queremos marcar a diferença. E é uma bênção. E há outras coisas que a Bíblia nos chama, como, por exemplo, pregar o evangelho. Mas uma das mais importantes para a vida do crente, para o coração do crente, o seu relacionamento com o Deus deste evangelho, com o Deus da missão, é esta santificação progressiva. Porque a santificação progressiva significa estar mais perto de Deus. O texto diz com toda a clareza de 1 Pedro, né? Que nós devemos ser santos como o nosso Deus é. Então precisamos conhecer quem Deus é, nos aproximar de Deus, porque este é o segredo de ser e estar mais com Ele. Então está aí, o Espírito santifica. Vamos terminar a leitura aí com um texto que eu até usei aqui, muito bom. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, ou seja, do dia que ele aceitou Jesus até o dia que ele foi estar com Jesus. Conduzindo em santidade, sim, sempre que o Espírito Santo atuar em nós, ele vai estar atuando para uma santidade, para uma posição mais perto de Deus, para agradar mais a Deus, para ser mais de Deus, ou seja, no sentido de ter mais a imagem moral de Deus, os valores de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo sempre vai trabalhar nisso. Por quê? Porque ele é Deus. Aleluia! Ele não só sabe quem é Deus, ele é Deus. Vou seguir aqui. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, e adverte: não entristeçais o espírito. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do espírito. Essa ação atesta a deidade do espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Então vamos terminar aqui desmembrando um pouquinho isso aí. O que é do homem e o que é de Deus? O que é de Deus é a transformação e a santificação posicional. Isso é de Deus. Agora, ela é grande. É grande. É grande. Basta nos lembrarmos do versículo que eu acabei de falar. Que Deus nos arrancou literalmente do poderio, da potestade, do poderio das trevas e nos transportou espiritualmente para o reino do Filho do seu amor.
Ou seja, deixar de ser treva e ser luz, não existe uma transformação mais radical. Complementando com isso, ele colocou o Espírito dentro de nós. O Espírito de Deus habita em nós e frutifica em nós. Gálatas 5:22. Então não existe nada maior do que a transformação e a capacitação espiritual que Deus dá a um crente. Aquele que somente teve que crer, se arrepender dos seus pecados e confessar esta nova fé através do arrependimento. Aleluia! E a transformação foi um presente. Foi um presente. Agora, qual é a parte do ser humano? Houve uma antes dessa transformação que foi aceitar, que foi reconhecer, que foi querer. É o livre-arbítrio em ação. E quando você disse sim, e você se rendeu, e você se arrependeu, e você se converteu para o caminho de Deus, agora tem uma parte de parceria de Deus com o homem, mas que é uma atuação ativa do homem. Qual é? Eu agora sou de Deus, Deus habita em mim, ele vai me ajudar no sentido da natureza dele, que vai me fazer entender e sentir mal com o mal quando você chega perto do pecado. Agora, se você é crente, você não se sente bem. Se você olha na televisão e vê algo maligno, e para o nosso julgamento humano tem vários níveis de maligno, para Deus treva é treva. Vou falar de novo para ver se sai um amém. Para nós há vários níveis de maligno. Para Deus treva é treva. Mentira é mentira, é engano. Mas quando nós vemos uma treva, um engano, se nós humanamente reagimos pouco ou muito, o Espírito sempre vai reagir. E a pergunta é: o que é que nós vamos fazer quando nós sentimos a reação espiritual? Se nós dermos ouvido, nós vamos apagar a televisão, nós vamos sair daquele lugar, deixar de ouvir aquela pessoa, etc, etc, etc. E com isso nós vamos caminhando em santidade. Entendemos? Glória a Jesus. Agora, se nós não dermos ouvidos e botarmos a nossa mensagem humana na frente e dizer, não, isso é coisa minha, porque é negócio, tá tudo bem, é pouca coisa, e passar por cima da voz de Deus, eu não estou falando do seu e do meu entendimento. Eu não estou falando do doutrinamento de uma pessoa humana, eu estou falando da palavra de Deus e da vida do Espírito que agora habita em você e em mim. Porque eu já fiz as duas coisas, eu já dei ouvidos ao Espírito de Deus e caminhei em santidade, e eu já calei a voz do Espírito de Deus algumas vezes, que eu queria tanto aquilo, que mesmo que o Espírito de Deus gritou dentro de mim, no melhor dos sentidos, eu estou expressando aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com gritou? Eu sabia, lá dentro, eu sabia que não era vontade de Deus, mas eu queria tanto e escolhi. Isto, se você vive uma vida de fazer, você vai calando. Você vai extinguindo. Tem uma palavra de Paulo que fala, não extingais o Espírito. Aí, como é que se extingue? É não dando ouvido. Vai deixando ele lá. Vai deixando. Não fala, não fala, não fala. Não fala, eu não quero saber, e você tomando a sua vontade. Então, se você fizer isso, você não vai estar se santificando, pelo contrário. Você vai estar se apartando. E um dia de não dar ouvidos, de tudo bem só receber um pouquinho daqui e aqui, você vai estar pecando. E um dia, se não cuidar nessa de pecado, você vai querer uma vida de pecado. E esta vida de pecado, aí já se chama o caminho largo. Não é mais o estreito. Aí é o que João diz na primeira carta de João. Quem é crente, quem tem o Espírito Santo, não vive pecando. Este é o viver pecando. Mas antes disso, aconteceram os primeiros pecados. Antes disso, o Espírito Santo falou ao seu coração e você teve como decidir no dia a dia. E se você tivesse tomado este caminho, você estaria caminhando em santificação mais e mais perto de Deus. Amém? Espero que essa explicação tenha nos feito entender, não é, com profundidade, mas com verdade aplicada para as nossas vidas e que Deus nos ajude, em primeiro lugar, a nós como professores, a diferenciarmos, a entendermos, a darmos ouvido à voz do Espírito Santo. Que talvez, numa aula como essa, possa até estar falando no seu coração, dizendo, lembra disso? Já te levou lá. Você ouviu esta palavra que eu estava dando a ilustração e o Espírito Santo te levou ao momento, à escolha, aonde você quis não entender que era ele, se questionou, será que é ele? E era ele. E ele está te lembrando agora. Então pare, depois que essa aula acabar, e fale com ele. Se arrependa e volte atrás. Não há problema de voltar atrás, pelo contrário. Se é para Deus, nós estamos fazendo a coisa certa. Eu não estou falando de dogma nenhum, eu não estou falando de religiosidade nenhuma.
Eu não estou sendo legalista em nada. Não adianta tentar acusar. Não é a saída. A saída é dar ouvido às vozes do Espírito Santo. E que Deus use a você. Se você tem liberdade espiritual ou se você aceitou este desafio agora e vai voltar ao lugar da liberdade. Que Deus use a você como a voz espiritual para a sua classe de escola dominical. Para iluminar este caminho da verdade e da santificação, que é o caminho único. Sem a santificação, diz o texto aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. E guardar, e talvez salvar alguns que estão já neste outro caminho, se distanciando cada vez mais de Deus, inadvertidos. O nosso papel, como crentes, como servos de Deus, é somente advertir com a palavra de Deus. E o Senhor e o Espírito de Deus é aquele que nós falamos dele aqui. É o ajudador, é o que vai ensinar, é o que vai convencer. Ele fará a obra, porque ele tem prazer. É ele, é ele, é ele. A obra é dele, as pessoas, o desejo, o amor é dele. Mas que possamos nós ser veículos, não só de permitir isso na nossa vida, mas ser veículos para a vida de alguém. Que Deus te abençoe, professor, em nome de Jesus. Amém.